Depois de registrar queda na popularidade, o presidente Lula tem mais um motivo para se preocupar. É que a pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra que a maior parte dos agentes do mercado financeiro rejeita o governo Lula e desaprova a gestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Por outro lado, o mercado vê como positiva a atuação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Vamos acompanhar os números na tela. Como vocês podem ver, 88% dos entrevistados avaliaram o governo Lula como negativo. Houve uma pequena queda em relação ao levantamento anterior. No entanto, está bem longe de reversão do resultado, já que 4 pontos percentuais consideram o governo positivo. 8% dos entrevistados avaliaram como regular. Alguns fatores contribuem para essa rejeição do petista, segundo a pesquisa. A gente está vendo aí na tela esses números que eu acabei de falar, e alguns números eles influenciam, segundo a pesquisa, que é a inflação dos alimentos, os erros na política econômica, o aumento de impostos, a violência e o enfrentamento do agronegócio, além de erros na comunicação. E aí eu continuo essa tela que a Letícia já traz, né, a informação em relação à avaliação do presidente Lula. A gente tem também a forma como o mercado avalia a gestão e o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os números estão aí na sua tela. Segundo a pesquisa Quest, 58% dos entrevistados consideram a gestão de Haddad negativa, um aumento de 34%, né, em relação à pesquisa anterior. Aqueles que consideram regular somam 32%, já os que consideram a gestão positiva, 10%. A gente teve uma queda significativa, uma queda de 31 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, quando a gente fala, né, da gestão considerada como positiva. A pesquisa Quest mostra também como o mercado enxerga o trabalho desenvolvido pelo presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. Diferentemente de Lula e Haddad, os números de Galípolo são mais positivos. Acompanhe aí na tela. 45% dos entrevistados consideram o trabalho positivo, regular 41% e negativo 8%. Não sabem 6%. Pois é, a pesquisa Quest foi encomendada pela Genial Investimentos, ouviu 106 agentes do mercado financeiro em São Paulo, também no Rio de Janeiro. Entre os dias 12 e 17 de março, a margem de erro é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos gestores, economistas, analistas, aquelas pessoas tomadoras de decisão do mercado financeiro. Muitos números para a gente comentar, né, Letícia? E a gente fala sobre a popularidade do governo Lula, principalmente a popularidade do presidente. Será algo que ele já tentava recuperar. Os números de agora, né, com esse feedback do mercado financeiro, é mais um trabalho para a comunicação. Ainda tem que recuperar a imagem dele diante dos eleitores, diante da população e diante também do mercado financeiro, né? Era um resultado até esperado, se a gente for avaliar, assim, né? Porque foi uma avaliação ali com o mercado, que já se esperava que tivesse essa avaliação. Agora chama atenção os números do Galípolo e do Haddad, que são o oposto, né? O Galípolo tendo uma boa avaliação, enquanto o Haddad em queda em relação à pesquisa Quest. Isso chama atenção por quê? Porque o Galípolo ele foi indicado justamente pelo Haddad. Ele é o braço direito do Haddad. Isso mostra o quê? Que o Galípolo está tocando ali na mesma linha do que o Roberto Campos Neto, que era bastante criticado, inclusive pelo Haddad, pelo presidente Lula e outros petistas, falando que por ele ter sido indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele boicotava, que ele aumentava ali as taxas de juros. Isso mostra que talvez o Galípolo era o Campos Neto mesmo que estava errado, que o Galípolo está seguindo mais ou menos ali a mesma linha. Até uma estratégia bastante comum desse governo de jogar a culpa, porque o governo Lula jogava muito ali a alta dos juros, da inflação, para o Roberto Campos Neto, só que isso acontece com o Galípolo, que foi um braço direito do Haddad, que foi indicado pelo Haddad, o governo jogava antes. Só que agora acontece exatamente a mesma coisa. E isso acontece com outras coisas que o governo também faz. Ele joga a culpa de mau desempenho, mau resultado em outras questões. Só que agora o Galípolo é um indicado do Haddad. Pois é, e o Galípolo ele se precaveu, né, na verdade, no ano passado,
quando na passagem de bastão, né, do Campos Neto para ele também se reuniu, apareceu até num vídeo, né, junto com o presidente Lula, e os dois falando, né, sobre a independência do Banco Central, a não interferência, né, do governo nas decisões do Banco Central, e a gente vai falar sobre uma delas daqui a pouquinho, porque hoje teve reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central para definir, então, com quanto, né, vai ficar a taxa Selic. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Me chama muita atenção esses números do Galípolo. Primeiro, o Galípolo já é um nome conhecido do mercado, já estava, né, trabalhando no Banco Central antes mesmo de assumir a presidência, já trabalhava no Ministério da Fazenda anteriormente, né, Letícia, como você falou, então, de certa forma, ele já tem esse trânsito mais fácil com o mercado. Então, é fácil da gente entender o posicionamento, e é fácil da gente entender essa empatia, se é que a gente pode falar assim também, do mercado com o Galípolo. Em relação ao Haddad, se a gente puder colocar a tela novamente dos números, me surpreende a queda significativa de número positivo, de avaliações positivas. Se antes eram 41%, agora são 10%. Então eu fico me perguntando, né, onde o Haddad perdeu força para somar esses 10%. A falta, né, de corte fiscal, de ajuste fiscal desse governo, né, que mostra votação no orçamento. Que essas medidas, né, que o governo Lula está enviando ali, principalmente para o Congresso, para poder aumentar a popularidade, tudo isso desagrada bastante ao mercado, né? Crédito consignado, a questão ali do imposto de renda, só que é muito ruim, né, você ter um ministro da Fazenda que tem justamente ali a função dele é controlar a inflação, ter um bom ali relacionamento do mercado. Só que o que a gente vê? O Lula, ele tem alguns embates. Nesses últimos dias ele até fez alguns afagos ali ao Haddad, mas ele enfraqueceu o Haddad. A gente viu ali a disputa da Glaze criticando algumas medidas. Então o próprio governo enfraquecendo o ministro da Fazenda, isso realmente não é bom, pega mal, é um resultado ali para o mercado, apesar de ser bastante esperado isso. E quando o presidente Lula fala, né, que o ministro Fernando Haddad não é bom quando pega o microfone para falar, né, que precisa demonstrar emoção, ele chegou a dizer isso em uma agenda, realmente fica complicado, porque de certa forma você coloca, né, uma espécie, uma mancha ali na imagem que o ministro Fernando Haddad tenta passar. Fato é que o ministro Fernando Haddad já está mais dentro do Congresso, né? Até mesmo para colocar as outras pautas do governo em votação, ele teve que estar mais presente. Nas agendas do presidente Lula, não sei se você tem observado, Letícia, ele também tem acompanhado, então, junto, né, nas imagens, o ministro Fernando Haddad tem estado ao lado do presidente Lula. Mas ele teve sumido, né, por um período. Teve sumido por um período, bem sumido, aliás. E o presidente Lula também, de certa forma, né, junto com o Haddad, tentando ali minimizar um pouco dos efeitos dessa queda de popularidade. Não sei se juntar com o Haddad, não sei se ele consegue alguma coisa, o presidente Lula não. Eu acho que o problema da popularidade também, dessa avaliação negativa por parte do mercado, eu acho que vai para além da imagem, passa mais pelas linguagens, pelas frases, pelo comportamento. Eu acho que é muito da falta de comunicação, né, assertiva por parte do governo. A gente vê entre os motivos que causam essa avaliação negativa do presidente Lula, essa dificuldade de comunicação. Então é algo que precisa ser resolvido, sim, né? É um problema que já está detectado no governo, e agora com essa pesquisa é mais um problema também para a comunicação resolver, né? Tentar sanar essas falhas de comunicação, esses ruídos de comunicação, como ocorreu no caso do Pix, né? A gente precisa lembrar que ocorreu uma falha gravíssima em relação ao Pix na comunicação, que o governo perdeu espaço, perdeu credibilidade, né, não conseguiu lidar com essa crise, cedendo até espaço para a direita. Então, é importante que a comunicação do governo pense estratégias, e agora uma estratégia diferente, porque lidar com o mercado o mercado gosta de previsibilidade, né? Exato. E o Lula sempre teve ali uma relação bastante conflituosa ali com o mercado, ele sempre critica, o presidente Lula já falou isso algumas vezes, aliados do presidente Lula e petistas sempre falam que não é o mercado que dá o voto, mas a gente vê que não é muito bem assim, porque
porque a economia precisa estar ali minimamente ajeitada, porque senão a gente vê um cenário como a gente vê agora, de alta de juros, inflação alta, e tudo isso é o que contribui também pela baixa popularidade, porque ele não está conseguindo cumprir as promessas de campanha. Pois é, e olha só o que a pesquisa traz também, né? Que 83% dos entrevistados acreditam que a economia brasileira vai piorar nos próximos 12 meses. 13% dizem, né? 13% das pessoas entrevistadas dizem que permanece a mesma coisa. 4% acreditam que vai melhorar. É um cenário bem pessimista por parte do mercado, né? Imaginar que 83%, a ampla maioria dos entrevistados, acreditando numa piora na economia, né? Então, diz muito sobre essa falta de previsibilidade. O mercado gosta, como bem ressaltou a Letícia. Por quê? Porque é a segurança, é a confiança, né, nos números que faz com que o mercado invista, que faça com que o mercado se movimente, faça investimentos. Então, tudo isso faz também a economia girar, né? E é preciso que haja previsibilidade. A partir do momento em que o governo, né, tem esse problema, essa bomba na mão, que é a economia, a alta de alimentos, a economia completamente descontrolada, apesar do governo negar e dizer que está fazendo de tudo, que está tudo sob controle, que a inflação está controlada, mas a gente vê na prática, né, as coisas não funcionam bem assim. Quando a gente vai pagar a conta no supermercado, quando a gente vai pagar a conta na padaria, a gente percebe que subiu. É isso que importa, né? É isso que importa para a população. E para o mercado, essa falta de previsibilidade tem influenciado diretamente aí até na expectativa de como que a economia vai andar. Agora, fato é, Letícia, se a economia não melhorar, se os números não demonstrarem uma melhora nos próximos meses, é bem possível que o presidente Lula esteja ainda mais numa situação complicada, porque é a economia que dita, né, o rumo também da política. Se a economia não anda no caminho certo, não sei até que ponto o presidente Lula também vai aguentar essa pressão.